Ok, dá. Bom, boa tarde a todos. Estamos na nossa quinta reunião do GT do Mexilhão Dourado. Seja bem-vinda, professora Tamara. Fará hoje para nós uma palestra, uma apresentação, conforme consta em nosso item 2 da nossa pauta, quando eu vou solicitar ao professor Fábio que faça a leitura do currículo resumido da professora Tamara. Seja muito bem-vinda. Para nós é uma grande honra, em nome do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, agradecemos a sua participação aqui conosco. Nosso primeiro item da pauta, eu gostaria de, em respeito também ao professor Fábio, que talvez esteja com uma pequena dificuldade de acessar, de fazer uma inversão. Normalmente a gente põe outros assuntos, podemos retomá-lo ao final, todavia, caso alguns dos nossos participantes queiram comentar alguma coisa, anunciar algum evento, o espaço está aberto, tá ok, pessoal? Pessoal da CEMIG, se tiver alguma coisa, algum evento no horizonte próximo. Ou não havendo, a gente está dificultando a vida do Fábio, mas tudo bem. Selismar, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo. Tem algum comentário, alguma comunicação sobre o DEMAI, alguma ação do DEMAI que você queira estar participando, socializando aqui conosco? Boa tarde a todos. Hoje sem novidades, viu, professor? Esse uai foi bom, viu, senhor? A professora que é de São Paulo, ela deve ter sentido muito confortável, viu? Maravilhosos esses sotaques. Nós vamos ter uma rodada, professora, de cafezinho com pão de queijo virtual, tá? É uma rodada virtual. Virtual não. É o que dá, né, ultimamente. Então, eu creio que, sem perda, nós vamos para o item 1, que é a aprovação da síntese da quarta reunião do grupo de trabalho, que foi realizada no dia 14 de janeiro. Protocolarmente, se houver, tenho que perguntar se houver alguma outra contribuição, observação sobre a síntese que já foi encaminhada, podem manifestar. Só para registrar, Abdala, não houve nenhuma manifestação de contribuição, tá? Por e-mail antecipadamente. O professor Fábio, que é o relator, ele já fez as considerações dele antes de encaminhar a síntese. Então, está ótimo. Então, sendo assim, coloque em votação. Se todos estiverem de acordo, permaneçam como estão, né? Bom, então fica aprovada a síntese da quarta reunião do GT. Nosso item 2 é a apresentação da metodologia da professora Tamara, e eu vou pedir também, em consideração ao professor Fábio, que nós façamos a alteração do item 2 para o item 3, e vamos apresentar que esse assunto é mais relevante, que é a aprovação do plano de trabalho após a apreciação da diretoria do CBH. Foi apresentada à diretoria as nossas definições, todavia, a diretoria trouxe algumas ponderações, em especial considerando os prazos. Então, houve a necessidade de haver uma retificação desses prazos, de tal forma que pudessem estarem adequados ao cronograma do comitê. Não sei se é de conhecimento de todos, mas
os conselheiros, nós, conselheiros do comitê, nós somos eleitos e isso há uma posse com uma publicação no Diário Oficial pelo governador, né? Então, há um mandato, e esse mandato há um prazo a ser cumprido, o que comprometeria o cumprimento desse mandato. Então, em razão disso, nós tivemos por obrigação de fazer retificações das datas que fora definido na nossa última reunião do dia 14 de janeiro. Bom, ficando assim, como a Isabel já colocou na tela aí, ficou o seguinte: a nossa segunda reunião ficou agendada para hoje, né? Já com alinhamento da palestra da professora Tamara e também já podemos falar alguma coisa sobre o seminário. No dia 11 de março, faremos a realização da reunião de capacitação, cujo objetivo é a apresentação da metodologia de planejamento das ações adotadas, realização e elaboração do seminário. Essa que nós vamos definir hoje, né? Definindo assim, conhecendo a metodologia ZUMP da professora e saber se estaríamos absorvendo ela nas nossas propostas de ações. No dia 18/3, e aí tivemos que encurtar essa outra reunião, seria de alinhamento da programação e sistematização temática do seminário, porque o seminário já não mais poderá ocorrer em maio. Então, nós tivemos que antecipar o seminário em 30 dias, devido a este cronograma do mandato do comitê que eu mencionei há pouco. Sendo assim, a realização do seminário ocorreria no dia 12 e 13 de abril, não mais de maio, né? E o objetivo é promover palestras, debates, e aí com envolvimento das IES, professora, das nossas instituições de ensino superior. Contamos, inclusive, com a colaboração da senhora, uma vez que está participando aqui conosco, na divulgação desse seminário, que poderá ter participação de universidades de todo o Brasil e até do exterior, né? Porque é um tema que envolve muito, em especial, os países inseridos no nosso acordo Mercosul, né? Então, nós temos aí um impacto em potencial, impacto econômico em potencial, para além das fronteiras, né? E isso seria interessante que nós pudéssemos, né? Principalmente porque o Comitê do Araguari está inserido na região hidrográfica do Paraná, que abarca o Mercosul, né, em quase sua totalidade. Então, seria bastante interessante, professora, eu teço esse convite à senhora, que nos ajude com mais sua rede de contatos, para que nós pudéssemos envolver o interesse de outras universidades. Eu mantenho um relacionamento muito estreito com a Universidade Nacional de Nordeste, que fica na cidade de Corrientes, e a partir dali eu vou tentar contactar outras universidades, como Córdoba, Entre Rios, e cidades como Rosário, até mesmo na província de Misiones também, etc. Bom, contudo, nós tivemos, pessoal, que encurtar em 30 dias o nosso seminário. Eu peço desculpa para vocês que a minha voz está... tomei friagem e não estou com a voz um pouco falha. Em 30 dias. Né? Sendo assim, nós teremos até o dia 18 de abril para formatar o documento final, que será entregue ao comitê, e a apresentação desse trabalho conclusivo ficou, então, para o dia 25 de abril. Mais uma vez, em consonância com o calendário do comitê que está
intimamente relacionado ao nosso mandato, né, que é um mandato eletivo. Então, vamos lá. Bom, está aí na tela, eu passo a palavra aos membros do GT e também aos convidados para que manifestem a despeito desse novo plano de trabalho no que tange às datas, tá ok? A palavra está aberta. Bom, então, não havendo qualquer contribuição, eu coloco em votação para aprovação desse nosso plano de trabalho de forma protocolar, conforme já as contribuições da diretoria do CBH Araguari. Em votação, se todos estiverem de acordo, permaneçam como estão. Qualquer outra contribuição. Bom, fique então aprovado o plano de trabalho. Isabel, ficou então aprovado o plano de trabalho que pode ser já formalizado junto ao cronograma do comitê. Tá? Agora, nós temos também o item 4. Professor? Não, é o Miguel Ribon. Oi, Miguel, tudo bem? Tudo bem. Eu sou Miguel Ribon Júnior, estou representante da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais. Eu não sei se já estou efetivado como membro titular do Conselho da Bacia Hidrográfica do Araguari. Mas estou aqui, né, participando desse grupo que, devido ao mexilhão dourado e por ter, né, já trabalhado por 15 anos no Instituto Estadual de Floresta, numa área específica durante 2 anos, como gerente de pesca aquática e aquicultura. Né? E esse tema me chamou muita atenção, que foi da época, né, do lançamento daquela cartilha da CEMIG e do CETEC, né, com o Vasco Torquato, com a Norma Dulce, né, e com vários ex-funcionários da CEMIG que hoje estão aposentados. Era um rapaz jovem, quando ele já, na época, publicaram aquela cartilha a respeito do mexilhão dourado. Então, eu queria me manifestar a abstenção pela ata, porque eu não participei, né, das reuniões anteriores, né, e confirmar minha presença aqui nesse grupo de trabalho hoje. Ok, Miguel, seja muito bem-vindo. É importantíssima a sua participação, nos honra com a sua presença. E é um envolvimento maior de pessoas que nós realmente precisamos. Também dou boa tarde ao professor Fábio, seja bem-vindo à nossa reunião. E, Miguel, essa cartilha, inclusive, foi muito importante, né? Embora tenha sido assim, em um momento em que esse problema estava um pouco distante, né, da realidade de hoje que se encontra, o que a gente lamenta, né, porque algumas medidas já poderiam, né, e até foi acenado que teríamos algumas ações, inclusive com o empenho muito grande da CEMIG, o envolvimento do seu corpo técnico e tudo mais, mas talvez a coisa não tenha tido a preocupação do envolvimento, do engajamento da sociedade como um todo, e talvez a coisa não tenha fluído como deveria. E este, suponho que seja o nosso grande desafio desse momento,
que seria envolver. Então, nós temos aqui, pessoal, queria comentar que, quando a diretoria manifestou a necessidade desse ajuste das datas, em especial do seminário, a própria diretoria o fez também com certo pesar, mas é uma questão que a gente não poderia manter. Então, nós temos um prazo relativamente curto para organizar esse seminário. Mas seria muito importante, Miguel, contar como eu solicitei à professora Tamara, contar com o apoio de cada um de nós e também das nossas redes de relacionamento, para que possamos ter o maior envolvimento possível, para que esse documento final que vai ser proposto ao comitê seja o mais próximo da realidade e com ações factíveis, né? Que não sejam complexas, nem tampouco impedidas por outras questões. Haja vista que também hoje, né, temos o apoio da Polícia Militar do Meio Ambiente, né, Miguel, que tem um trabalho afinado com o IEF, com o IGAM, com o IBAMA, né, e vai poder estar envolvida nisso. Mas eu acredito muito no envolvimento das instituições da sociedade civil organizada, escolas, igrejas, ONGs, né, clubes de serviço, porque é uma missão difícil, né, envolver a sociedade e esse engajamento para que possa ter essas ações um efeito o mais mensurável possível. Bom, então seja bem-vindo, Miguel. Se você tem alguma outra consideração para a gente seguir aqui, eu posso seguir. Não, tranquilo, eu agradeço. Né? Bola para frente. Tá bom. Então, vamos agora ao nosso item 3, que, na verdade, na pauta está como 2, que é a apresentação sobre a metodologia Zoom como instrumento de planejamento colaborativo. Eu peço ao professor Fábio que faça a apresentação formal da professora Tamara para que ela possa ministrar sua palestra. Professora, mais uma vez, seja bem-vinda. Professor Fábio está com a palavra. Um momento, por favor, deixa eu só me organizar aqui rapidinho. Ok. Então, pessoal, bom dia a todos e a todas. Com muita alegria que eu vou apresentar aqui a doutora Tamara. A doutora Tamara, ela a doutora Tamara Ilinski, Krantz-Chaninov. Olha, quase lá. Na próxima você acerta. De primeira. É impossível esse sobrenome, gente, não tem problema. Krantz-Chaninov. Krantz-Chaninov, Então, ela é doutora em Administração Pública e Governo pela EASP-FGV e é consultora em Planejamento Estratégico e Engajamento de Atores. Ela foi professora de Ciência Política na pós-graduação da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a FESP-SP. E o título da palestra dela, né, é o Método ZOP como Instrumento de Planejamento Colaborativo. Então, passo a palavra, então, à doutora Tamara. Seja bem-vinda e obrigado pela presença.
Obrigada, professor. Obrigada a todos e todas pelo acolhimento, né? Fernando, também agradeço pelo grande acolhimento aqui no dia de hoje. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acredito que o conhecimento científico, ele precisa ser aplicado na prática. Eu sou uma pessoa muito prática, tanto que sou uma pessoa que tenho esse meu lado acadêmico, mas também trabalho já com consultorias e, enfim, em diálogo com atores do setor público, setor privado já há mais de uma década, porque realmente eu acredito que o nosso conhecimento ele tem que estar a serviço, né, da melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, para mim é sempre um prazer poder contribuir com iniciativas como essa, e contem comigo aí com o que eu puder aportar para vocês nesse próximo período. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Então, o que eu conversei com o professor Fábio é que vocês, né, enfim, eles estavam buscando uma metodologia de trabalho, né, que fosse participativa e que pudesse, ao mesmo tempo, né, ter algum reconhecimento no sentido de organizar um projeto de trabalho, enfim. Então, ele chegou, na verdade, até a professora Úrsula, que foi minha orientadora e é uma grande especialista, né, no método ZOP ou ZOP, cada um fala de um jeito, no sotaque, porque é um nome alemão, na verdade, que ele tem como reconhecimento ser uma metodologia muito utilizada para projetos colaborativos, né? Na verdade, ele surge a partir de uma outra técnica que eu vou mostrar para vocês, que é o marco lógico, né, ou o quadro lógico. Talvez alguns de vocês já tenham tido contato com esse tipo de metodologia, mas ele propõe que a construção desse processo seja feita de forma colaborativa, levando em consideração as pessoas que estão nos territórios e quem, de fato, vai implementar, né, essas estratégias. Então, esse é o grande diferencial que a gente tem desse tipo de metodologia. Eu tenho trabalhado em diversas organizações, utilizando o marco lógico, o quadro lógico. Ele realmente é uma metodologia que ela não é a mais simples, vamos dizer assim, mas que ela permite que você tenha uma visão bastante lógica, como o próprio nome diz, de tudo que você precisa fazer para chegar a atingir o seu objetivo final, e é por isso que é uma metodologia muito utilizada, né, principalmente por órgãos internacionais, agências de cooperação, foi assim que surgiu, né, a utilização do marco lógico e da metodologia ZOP, e se tornou uma referência aí para esse tipo de projeto. Então, eu trouxe uma palestra aqui, uma fala, que ela é um pouco mais geral, assim, não está tão contextualizada com o desafio que vocês estão vivendo, realmente para mostrar a metodologia e como que ela funciona, quais são os elementos que estão presentes nela, mas eu fico à disposição para dialogar mais sobre a possibilidade de aplicação, adaptações a serem feitas. Se vocês quiserem fazer perguntas também sobre como vocês poderiam utilizá-la e aplicá-la, eu estou à disposição. Eu utilizei recentemente num outro trabalho grande que eu fiz, então ainda estou com as coisas bem recentes na memória. Bom, então vamos lá. Deixa eu mudar aqui meu slide. Bom, e aqui, né, a gente começa perguntando o que é esse método, né? O que é o método ZOP, ou ZOP, enfim. É uma sigla em alemão, como eu disse para vocês, que representa método de planejamento de projeto orientado por objetivos. Então, a ideia é que todo o nosso planejamento ele conduza à consecução de um objetivo final, né? Eu sabendo onde eu quero chegar, qual é o meu objetivo final, eu vou construir uma cadeia lógica para chegar nesse objetivo, considerando diversos elementos, como eu vou mostrar para vocês. Então, quem são as pessoas envolvidas, quais são os recursos necessários, quais são as suposições que eu preciso fazer para ter certeza, né, que esse objetivo vai ser alcançado. Então, ele vai organizando tudo isso dentro de uma matriz, tá? Como eu disse, ela é muito utilizada por agências de cooperação, como o PNUD, a OIT, a GIZ, né, a Agência Alemã de Cooperação, foi aí que ela surge, inclusive, né? O marco lógico, ele surge ali nos anos 70, nos anos 80, e o ZOP começa a ser utilizado de uma forma mais colaborativa entre os anos 80 e os anos 90. Então, é uma metodologia, né? Ela é um método de construção de projetos que ela é adequada para relacionar objetivos estratégicos, os objetivos de projeto e atividades que têm que ser feitas aí de uma forma lógica. Gente, fiquem muito à vontade também para me interromper, se tiverem dúvidas, estou aqui à disposição. Bom,
no ZOP, né, que é a utilização do quadro lógico para chegar nesse resultado, a gente utiliza técnicas de moderação de grupos e facilitação. Elas são aplicadas para a gente gerar esses marcos lógicos que eu vou mostrar para vocês como funciona. Só pensando, né, por que a gente constrói projetos colaborativamente? Acho que essa é uma parte bem importante. Venho de uma escola de administração pública, de estudar ciclo de políticas públicas, que a gente considera que o ciclo de uma política, né, ela tem 4 elementos, né? Formulação, implementação, agendamento, né? Enfim, colocar na agenda, formulação, implementação e avaliação. E a gente considera que quanto mais a gente tem esse ciclo, né, todo mundo trabalhando junto, ou seja, quem está formulando também está implementando, quem está implementando também tem um olhar para avaliação, você consegue ter resultados melhores, né? É por isso que a gente traz para dentro do processo de formulação, de compreensão do problema, o maior número de pessoas interessadas possíveis, né? Por isso que a gente considera o ZOP um método interessante de organização do trabalho, porque você não deixa chegar, né, na hora que você vai implementar o projeto, que você vai avaliar, para ouvir as pessoas que estão, de repente, envolvidas ou recebendo, de repente, algum tipo de ação. Não, você já traz essas pessoas, já traz esses grupos de interesse para dentro do processo de construção. A gente tem que lembrar que a maior parte das técnicas, né, de engajamento e de participação, eu fiz um estudo longo sobre isso quando eu estava fazendo minha tese, sobre participação, né? Eu sempre estudei muito engajamento, mobilização de comunidades. São estudos que surgem muito no campo, né, ambiental, exatamente na mediação de conflitos com comunidades que seriam atingidas por determinado tipo de projetos, né? É assim que a gente começa, né, a instrumentalizar essas formas de organização do proponente, do patrocinador de um projeto, com as comunidades envolvidas. Então, o método ZOP está no nascimento ali desse tipo de interação e nesse tipo de construção conjunta, né? O Pfeiffer, que é um autor que escreve sobre o marco lógico, inclusive, acho que eu não coloquei a referência na apresentação, mas depois eu compartilho com vocês por e-mail. Ele tem um texto muito bom que explica bem o marco lógico e até o método ZOP. Ele coloca, né, que os projetos que são construídos de forma colaborativa tendem a ser implementados de forma mais efetiva, já que os atores envolvidos tendem a compreender melhor as atividades e compartilhar os objetivos comuns. Ou seja, pode ser que esse processo de construção ele seja mais longo. Acho que todo mundo aqui que já participou de algum fórum, né, participativo ou teve algum processo de construção colaborativa sabe que é um processo muito mais demorado, né, mais extenso do que eu sentar lá, né, enfim, e planejar sozinho na minha mesa. Mas, se a gente pensa em termos da efetividade, né, e de evitar alguns problemas que podem aparecer no futuro, é muito bacana a gente pensar nessa possibilidade da construção de projetos de forma coletiva. Então, a gente está pressupondo também que o planejamento e a implementação, eles não se separam, né? A gente está falando aí de um processo que ele não é totalmente linear, né? Eu não termino um plano lindo, maravilhoso, e aí eu implemento e dá tudo certo, né? Porque eu fiz aquele plano perfeito. Não. Na hora que eu vou para a implementação, que aí é toda uma outra escola de pensamento dentro da administração pública, os estudos sobre implementação, muitas coisas vão acontecer, né? No momento que eu estou ali pondo em prática. Vários fatores que eu não considerei. De repente, teve alguma mudança de ambiente, né? Alguma coisa aconteceu que alterou a percepção dos atores, né, sobre aquele problema. Coisas que deixaram de ser prioridade, e isso tudo vai influenciar a forma que eu planejei. Se eu não tenho um olhar atento, né, no momento que eu estou implementando, para eu poder fazer essa correção de rota no meu plano, provavelmente eu não vou conseguir atingir o meu objetivo, né? Porque as condições ali que estão no território, no local, no meu objeto de intervenção, elas mudaram. Então, quando a gente pensa também em ZOP, a gente está falando de um processo de planejamento que está sendo constantemente revisto e constantemente retroalimentado pelo que acontece no processo de implementação. Tá? Então, a gente está falando de um plano que ele é ativo, que ele é vivo. Ele é um plano que ele vai ser revisto, vai ser revisado coletivamente, muitas vezes durante esse processo de construção,
para garantir que, de fato, ele continue aderente à realidade que está sendo transformada ali em um determinado local. Bom, e acho que a pergunta é como é que a gente constrói, então, como é que a gente faz a construção desse projeto de forma colaborativa, né? Acho que essa era uma questão aqui que vocês queriam avaliar, né, se era possível implementar, se fazia sentido ou não. Bom, quando a gente fala dessa construção participativa, né, a gente tem que considerar alguns elementos básicos, né? Primeiro, quem vai participar, né? Então, a gente está falando que nesse processo de construção do ZOP, a gente sempre vai ter as pessoas ou organizações que têm uma ligação direta ou indireta com a situação problemática em questão e os possíveis beneficiários do projeto a ser elaborado, né? Então, a gente quer integrar quem está fazendo a intervenção, propondo a intervenção com as pessoas que estão em determinado território. A gente utiliza, principalmente, como principal técnica de discussão, a formação de subgrupos, né? Então, a gente faz a técnica da divisão de subgrupos para discussão, para depois voltar para a plenária e dar algum resultado, né? Então, a gente utiliza, quando a gente está falando, né, de construção de projetos de desenvolvimento local, a gente costuma fazer esse tipo de prática. Tem que pensar hoje, né, com as nossas limitações por conta da pandemia também. A gente já conduziu esse processo de construção de forma virtual também, muitas vezes. A gente tem ferramentas hoje digitais que dão conta desse processo, então é muito bacana poder, né, fazer aquela parede de post-its virtuais que a gente não consegue fazer mais na vida real. E tem funcionado bem. Aí tem que pensar realmente na realidade, né, que está envolvida aí no processo, se faz sentido uma mediação virtual ou realmente tem que ser algo presencial, aí realmente tem que entrar nos detalhes do projeto para saber. E sempre é bom a gente ter um moderador que seja uma pessoa, né, a gente coloca aí que seja neutro, entre aspas, né, acho que ninguém nunca é neutro, né, enfim, em situação nenhuma, mas que seja uma pessoa que consiga estar fora, né, da discussão, não seja nem um representante de um lado nem de outro, mas que vai ser a pessoa responsável aí por fazer a condução das discussões. Vai pôr as perguntas, né, vai sistematizar o conhecimento, para, no fim, chegar com a construção, né, do plano. E esse moderador, né, também vai utilizar aí uma série de perguntas para promover o debate, para chegar numa sequência lógica de entender qual é o problema, entender quais são as soluções e entender qual que é o plano de ação. Então, o ZOP, né, quando a gente pensa na construção do ZOP inteiro, ele passa por todas essas etapas. Compreender o problema, pensar nas alternativas e também viabilizar, né, detalhar um possível plano de ação. Como eu disse, né, coloquei até uma foto da parede aí dos post-its que eu sinto falta da gente fazer isso pessoalmente, né? Mas tem uma coisa muito importante, né, no ZOP e no marco lógico, é a visualização. Né, a gente poder realmente contar com elementos visuais que a gente possa sistematizar, registrar por escrito, manter visíveis as ideias que são produzidas pelos grupos, porque isso faz, primeiro, a gente não esquecer, né, então não perder o debate, e segundo, a gente consegue visualizar de uma forma mais geral, né, o todo, aquilo que está acontecendo quando eu estou promovendo, facilitando alguma discussão. Então, quando a gente está no mundo real, né, no mundo... Agora, esse mundo virtual que é o nosso mundo real, né, na verdade. Quando a gente está no mundo físico, a gente usa painel de cortiça, cartolina, post-it, flipchart, vocês já devem ter trabalhado e de alguma reunião de usar tarjeta, né, então, a gente ficava lá dias cortando tarjeta de cartolina para levar nas reuniões. Hoje, virtualmente, a gente utiliza muito uma ferramenta chamada Miro, não sei quantos de vocês conhecem, Miro como se fosse o pintor Miró, é uma homenagem, inclusive, ao pintor. Então, se alguém tiver curiosidade, pode entrar lá, miro.com. Ele é uma paredona virtual que a gente vai colando post-its, consegue fazer aí essas discussões de uma forma interativa. Então, também para pensar aí, né, no que cabe aí dentro da necessidade de vocês. E, pensando, né, nas etapas que a gente vai ter do ZOP, são basicamente 2 etapas para a construção desse plano de ação, tá? Primeiro, a gente tem uma etapa que a gente chama de análises, né, que a gente vai entender ali o que está acontecendo e como que a gente vai chegar numa solução. E a segunda parte, que é a etapa de concepção do plano, né, do plano de trabalho daquele projeto, né, que a gente vai olhar para a matriz,
fazer análise de riscos e definir quais são os recursos e os insumos necessários. Se alguém tiver com a mão levantada, só peço para alguém me avisar, porque eu estou com a tela cheia aqui, então não consigo ver vocês. Eu vou passar, então, rapidamente por essas... Oi? Professora, pode prosseguir. Obrigada. Eu vou passar rapidamente, então, por essas duas etapas, para vocês terem uma noção de todos os elementos que agregam, né, que estão aí dentro do ZOP. É um pouco extensivo, né, acho que é bastante informação para absorver de uma vez só, mas fiquem à vontade aí para depois fazerem seus questionamentos, a gente volta aqui no que for necessário. A primeira coisa que a gente vai fazer para começar o ZOP, e aí já pensando de uma forma colaborativa, né, é pensar na primeira análise, que é a análise de envolvimento, que é eu entender quem são as pessoas, grupos e instituições que estão interessados ou que vão ser afetados pelo projeto, né? Até para a gente saber se tem mais alguém que a gente precisa incluir no nosso processo de planejamento, né? Entender quais são suas expectativas, quais são seus interesses, identificar quem que vão ser nossos parceiros, né? Quem vai ser oposição, quem que pode contribuir com o projeto. A gente costuma trabalhar com esse modelo de matriz para fazer essa análise de envolvimento, né? Então, entender quais são os recursos que cada um desses grupos tem para alocar, né? Grupos de pressão, aí tem algumas categorias que você pode mudar, né? Claro, de acordo com a realidade que você está vivendo o seu projeto. Instituições públicas, empresas privadas, beneficiários. Então, eu quero entender, né? Qual que é o recurso que ele tem para aportar no meu projeto? Quais são os interesses que ele tem sobre aquela situação que eu estou tentando, né, fazer alguma ação sobre? Quais são os elementos de força, né? Quanta força ele tem, qual é o potencial que ele tem, por exemplo, um grupo de pressão. Qual que é o potencial que ele tem de fazer pressão sobre um outro ator relevante? Limites, debilidades ou dificuldades internas, né? E isso é importante, vocês podem reparar, até fazer a gente mesma, né? A gente se pôr numa coluninha ali, né? Se a gente é o grupo que está representando ali os beneficiários, quais são os nossos recursos, né? Quais são os nossos interesses? Quais são os nossos limites? Porque isso ajuda a gente a ter um quadro, né? De realmente onde que a gente busca apoio, né? Onde que a gente tem que costurar ali uma relação que seja melhor. Então, vejam também que esse quadro ele é dividido em duas partes, porque a gente sempre fala, a gente sempre começa, mas, poxa, eu ainda não sei exatamente qual que vai ser o projeto, eu não sei qual vai ser a abordagem que a gente vai, né, ter, né, frente à situação. Então, é sempre importante, depois que você fez esse primeiro mapeamento, fez, né, todo o processo até a definição ali da matriz, voltar para a matriz de interessados e ver, poxa, a gente deu uma solução que ela vai mexer no interesse de uma outra pessoa, que a gente não tinha nem considerado. Então, vale a pena a gente agregar aí e ter uma visão geral, né, do quadro. Então, fazer essa análise da rede, né, muita gente usa as técnicas de rede para fazer esse tipo, mas eu gosto muito da boa e velha planilha, do quadro, que a gente, né, da matriz, que ajuda a gente a ter essa visão e pensar realmente, né, forças, apoios, quem que eu preciso me aproximar. Isso já vai ajudando a gente a se localizar ali no território. Então, primeira coisa que eu vou fazer, né, começou o nosso processo de construção, é pensar quem são os atores, né, quem são os interessados, né, e quem que a gente pode envolver nessa discussão. O segundo ponto, a gente chama de análise de problemas, né, que é entender, tá bom, eu estou aqui, eu estou vendo que tem uma situação problemática, né, então acho que todo projeto, ele visa, né, assim, se a gente for olhar para a definição de projetos, é transformar uma realidade indesejada numa realidade desejada. Então, a gente precisa entender exatamente qual que vai ser o foco da nossa atuação, né? Então, poxa, tem uma situação ali que eu entendo como problemática, mas realmente, no que eu posso atuar de fato? Uma das formas da gente fazer isso é construir a árvore de problemas, que é essa árvore que vocês estão vendo aí, né? O objetivo da árvore é mapear e colocar numa sequência o que é de fato um problema central, o que é causa e o que é consequência, tá? Muitas vezes a gente está falando de uma coisa, mas a gente não está falando do problema central. A gente muitas vezes está focado ou numa consequência ou numa causa. E dependendo do nível, né, de recursos que eu tenho,
da minha rede de contatos, muitas vezes eu não vou conseguir mexer numa causa estrutural, por exemplo, né? Pode ser que eu consiga mexer numa consequência, pode ser que eu consiga intervir no problema central. Tudo depende de como eu vou construir essa árvore de problemas, tá? Então, eu quero construir uma cadeia causal que me ligue o problema central com as minhas causas e as minhas consequências. Para ficar mais claro, eu trouxe um exemplo aqui de como a gente faz esse processo com um problema real, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, né, a gente pode falar, um problema que eu tenho é a legislação do meio ambiente não é respeitada. Muitas vezes a gente usa uma outra técnica que é o e daí? A gente pergunta, mas e daí? Que é para achar o problema central, né? Ah, mas e daí que isso faz com que a gente tenha uma descarga ou lançamento de resíduos na represa? Tá, mas e daí? Esse é o problema central ainda? Não, o problema central é que a gente tem uma represa que está poluída. Esse é o problema, né? Essa é a questão nevrálgica. Todas as coisas antes são causas. E coisas que estão depois, então, ocorrência de doenças, redução do turismo local, maior gasto com saúde pública, são consequências de eu ter essa situação problemática central. Então, árvore de problemas é uma coisa muito legal de construir colaborativamente também, porque muitas vezes eu chego na situação, né, chego naquele grupo de debate do meu método de construção e falo, não, o problema para mim é tal coisa. E aí você percebe que a sua visão, ela é só um pedacinho, né, do problema, né? Ela é uma partezinha dessa árvore que vai se encadear aí com a visão de outras pessoas, de outros atores para a construção aí desse cenário de que realmente qual que é o problema, o que a gente precisa lidar. E quando a gente pensa, nossa, mas o problema é que a represa está poluída, a gente vai conseguir resolver esse problema? Depende, talvez sim, né? Se a gente for o governo do estado, enfim, pode ser que a gente consiga, ou pense pelo menos num plano de ação, tendo como foco a solução desse problema central. Mas a árvore de problemas também ajuda a nos localizar e qual que é o nosso contexto, né? Então, o que eu consigo, de fato, fazer do lugar onde eu estou? Né? Às vezes eu não vou conseguir que a represa fique, né, despoluída, mas eu posso começar a atuar, por exemplo, na questão da legislação, no despejo clandestino, coisas que vão contribuir para que o problema central seja atenuado. Ou, dependendo da situação, nem na causa eu vou conseguir mexer, né? Dependendo do tipo de problema, eu vou conseguir mexer ali numa questão que é consequência, né? Uma coisa paliativa, vamos dizer assim. Dependendo do tipo de problema, né? Quão grande, quantos recursos estão envolvidos, a gente também vai conseguir se localizar ali, por exemplo, para cuidar de uma coisa que é consequência, mas com consciência, né? Do que eu estou fazendo é lidar com um pequeno pedaço aí dessa árvore toda. Então, a gente fez análise de envolvimento, descobriu quem são os atores interessados, partimos para análise de problemas, né, para construir essa árvore, e aí são coisas que a gente pode levar dias, já fiquei semanas construindo árvore de problemas, que você para, e você pensa um pouco, aí você muda um post-it de lugar, e agregando as visões é muito bacana também nesse processo. Bom, fiz a minha árvore de problemas aqui, né, detectei aqui qual que é todo esse sistema. O meu próximo passo é entender, tá bom, disso tudo que eu mapeei, o que eu vou fazer sobre isso? A gente fala que toda árvore de problema tem uma árvore de soluções, né? Ainda bem. A árvore de soluções ou de objetivos é eu pegar essa árvore de problemas e transformar ela numa árvore de objetivos. Então, eu pego toda aquela carga negativa que eu tenho na árvore de problemas e transformo ela num objetivo que seja realista e que seja desejável, né? Então, a minha ideia agora agora que eu sei todos os problemas, né, que estão em volta aí dessa questão, o que eu consigo fazer para, de fato, resolver cada um desses pontos? Então, tudo que eu coloquei lá na árvore, né, como problema central, causas e consequências, eu vou transformar em objetivo central, ações e resultados. Vários problemas aqui, como eu disse para vocês. Por exemplo, eu quero lidar aqui com a legislação do meio ambiente que não é respeitada. Olha, se eu considerar esse o meu problema central, você está vendo que tem uma setinha aqui que liga ela antes e uma coisa que vai depois?
ela mesma em si pode ser, ela mesma já é uma arvorezinha de problemas, né? Ela tem uma causa e uma consequência. Então, nem sempre a gente vai conseguir que o nosso objetivo central seja exatamente, né, aquele objetivo grande que vai demandar diversos recursos, mas é o nosso objetivo final. Então, é bem legal a gente pensar também nesses recortes que a gente pode fazer. Então, aí só para dar o exemplo, né, a gente tem a represa poluída, então o nosso objetivo central seria a represa despoluída. Então a gente pode pensar em diversas ações que podem ser feitas para isso, olhando para a nossa árvore, né, de causas, e as consequências, né? Então aumento da arrecadação, reduzir o custo de tratamento de água, reduzir a morbidade das doenças, tudo isso vão ser consequências se eu conseguir atingir o meu objetivo central. Então, pegamos construir uma árvore de problemas. Disso a gente deriva uma árvore de soluções. A gente tem técnicas para fazer isso, né? Como se escreve, né? Qual é o tipo de verbo, de ação que você usa. Por exemplo, não usar palavras negativas, né? No sentido de ausência de. A gente nunca coloca na árvore de problemas a ausência de alguma coisa. Não, isso não é um problema, porque já determina, né, uma solução. Então, tem várias técnicas que a gente vai usando para construir uma árvore que seja aí, de fato utilizável para o nosso projeto. Bom, cheguei, então, né, já sei quem são as pessoas, já sei qual é o problema, já sei qual que é o meu objetivo. Então, eu vou olhar para a árvore, né, construída e identificar quais são as alternativas que eu tenho. Né? Então, eu olhei para aquela árvore toda e vou pensar, poxa, agora eu sei que eu vou atuar é isso daqui. Isso me ajuda a dimensionar, né, os recursos disponíveis e necessários frente às restrições. Então, financeiros, políticos, tempo, né? Uma solução que eu preciso resolver muito rápido, né? Preciso resolver um problema muito rápido. Talvez eu tenha que olhar mais para uma consequência do que para uma causa, de repente, né? Então, depende também de todos esses fatores tecnológicos, de conhecimento e tudo mais. Então, a árvore de objetivos vai me permitir identificar as alternativas de intervenção, refletir sobre a viabilidade das ações a serem empreendidas e lembrando sempre que quem vai gerir o projeto não vai promover todos esses objetivos, só o que foi factível para a sua realidade. Mas ela ajuda a gente a ter um entendimento melhor do todo, né, do cenário inteiro sobre uma determinada situação problemática. Olha só, comparando as duas árvores, né? Então, a gente tem, de um lado, a situação atual, que seria a árvore de problemas, e do outro, a situação futura, né? Que é a árvore de objetivos. Pode ser que eu consiga, como eu falei para vocês, mexer só um pedacinho dessa árvore, né? Eu estou olhando aqui num pedacinho das causas, né? Porque é a área de intervenção do meu projeto. E isso vai fazer com que eu determine quais são os meus objetivos, os meus meios e as minhas finalidades, tá? Então, a gente parte de um mapeamento mais geral para ver o cenário todo, para então definir, a partir, né, do meu mapeamento de recursos, do tempo que eu tenho disponível, qual vai ser a minha área de intervenção do projeto, tá? Muito bem. Agora eu já sei. Nossa, então, poxa, já sei quem são as pessoas, já sei qual vai ser a área do objetivo, agora eu preciso fazer o quê? Materializar como é que esse projeto vai ser desenvolvido, né? Então, a gente tem uma coisa que aí a gente já parte para a segunda etapa, né? A gente lembra que eu falei que o ZOP tem duas etapas, as análises e o planejamento do projeto. A gente entra na fase, então, de planejamento do projeto, né? Com o que a gente chama de matriz de planejamento do projeto, MPP. Então, é uma página, vocês vão mostrar aqui para vocês, que ela vai resumir por que o objetivo é executado, né? Então, qual que é a minha finalidade, qual é o meu objetivo superior, o que aquele projeto quer alcançar, que é diferente, né? Então, o objetivo do projeto e os resultados, como o projeto vai obter esses resultados, quais as atividades que eu preciso fazer, quais são os fatores externos importantes para o êxito do projeto, que a gente chama de suposições. Isso é uma coisa que é bem interessante de fazer, principalmente em grupo, né? Que é assim, gente, quais são as suposições para esse projeto dar certo, né? Quando a gente fala de projetos, né? Uma vez a gente estava falando de projeto de agricultura, então, uma suposição é que vai chover x meses do ano, sabe? É uma coisa que não necessariamente está no nosso controle, mas que a gente precisa estar atento para ter certeza que os nossos objetivos vão ser completos.
Vocês devem conhecer, talvez, uma outra metodologia que eu não trouxe aqui, mas que também dialoga muito com o ZOP, que é o PES, né, o Planejamento Estratégico Situacional do Matos, do Carlos Matos. Também é uma outra técnica de planejamento, mas que fala muito exatamente do situacional, né? Tá bem no nome, Planejamento Estratégico Situacional, que é sempre pensar na situação que eu estou vivendo e o que eu posso fazer se uma coisa for por um lado ou for para o outro. Tá, e se não chover 6 meses do ano lá, enfim, o que eu faço? Né? Minha atividade vai estar prejudicada, né? E aí eu consigo pensar ali num outro plano para fazer com que o meu objetivo não seja assim tão prejudicado se uma das minhas suposições não se concretizar. Como que eu consigo avaliar o êxito do projeto? Né? Aí a gente está falando de indicadores. A parte de indicadores é uma parte bem forte do marco lógico e do ZOP, né? Que a gente precisa pensar, olhar para coisas observáveis, né? Então, qual é o meu observável? Como é que eu sei que o projeto está indo numa determinada direção? Então, a formulação dos indicadores ela é super importante e também onde que vão ser encontrados esses dados para avaliação. Quais são minhas fontes de verificação? Como é que eu sei se choveram 6 meses, choveram 4 meses? Tem jeitos de eu descobrir isso, né? Se eu não tiver uma fonte oficial que seja mensurada nos períodos específicos que eu preciso para o meu projeto, né? Por exemplo, IDEB, né? O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica do Brasil. Eu não consigo mensurar o IDEB pelo índice oficial a cada 2 meses, por exemplo, mas eu consigo uma vez por ano. Será que eu consigo mensurar uma vez só por ano? Será que eu vou precisar de mais medições? Quanto que isso vai me custar? Bastante coisa para a gente pensar quando a gente faz um projeto, né? Mas para eu ter certeza que eu vou conseguir avaliar ali nas datas que eu preciso para verificar se eu estou indo no caminho, né? Se o meu objetivo superior ele vai conseguir ser alcançado. Quanto custará o projeto? Quais recursos deve contar? Né? Então, o que eu preciso de recursos? E quais são as condições mínimas essenciais para o início do projeto? Que a gente chama de pré-requisitos. Então, para esse projeto começar, eu vou precisar de uma determinada quantidade de recursos, de tempo, de estrutura, para eu garantir que aquilo possa ser de fato iniciado. Então, todas essas perguntas, né, são coisas que a gente vai se perguntando para montar essa matriz de planejamento do projeto, né, que vai dar origem ali ao marco lógico, né, que a gente elabora ela de forma sucessiva, tanto vocês podem ver a ordem das perguntas, ela segue uma lógica, né? A gente fala de objetivo, depois de atividade, resultado, fonte de verificação, a gente faz todo o encadeamento dessa proposta, né? Então, perguntas que a gente responde aqui, só voltando, né, uma síntese. Mas esse gráfico eu acho que é o mais importante para a gente entender essa lógica da metodologia. Vejam, lembra que eu falei do e daí? O e daí, na verdade, é o porquê e o como. Quando a gente constrói essa estrutura de projetos, essas são as duas perguntas que a gente sempre está se fazendo. O como e o porquê. A gente vai encadear, tá vendo como está encadeado? O objetivo superior, o objetivo do projeto me fala como eu vou atingir o objetivo superior. Os resultados me falam como eu vou atingir o objetivo do projeto. E assim por diante. E o contrário também. Por que eu estou usando tal insumo? Ah, porque eu preciso fazer tal atividade. Por que eu estou fazendo tal atividade? Ah, porque ela se relaciona com um determinado resultado. Então, a gente vai encadeando isso para garantir que eu não tenha nenhum recurso mobilizado sem necessidade. Então, é uma estratégia também de ganho de eficiência. E eu não tenho nenhuma atividade sendo realizada se ela não está ligada a um objetivo. A gente usa muito isso em organizações do setor público que estão há muito tempo sem passar por algum tipo de reforma administrativa. Que a gente chega e fala assim, mas por que você faz isso? Ah, porque eu sempre fiz, porque sempre foi assim, porque está escrito, né? Quando a gente começa a fazer essa cadeia lógica, né? Isso ajuda a gente a pensar, tá, pode ser que talvez essa atividade que eu faça não está contribuindo para o objetivo final. Como é que eu posso rever essa posição, né? Isso dá resultados muito interessantes, né? De pensar toda essa cadeia lógica, todo insumo que estiver mobilizado, ele precisa estar ligado a uma atividade, né? Toda atividade é um resultado e assim por diante. Isso ajuda a gente a ganhar muita eficiência. Claro, tem coisas que saem do controle, tem atividades que são atividades de manutenção, de base, que não estão ligadas a um projeto, mas aí é uma outra lógica de pensamento, né? Então, a gente está pensando aqui dentro de um projeto, né, específico.
Como é que eu garanto que eu estou mobilizando os recursos necessários e fazendo tudo que eu posso para contribuir para esse objetivo final? Isso vai dar origem a uma planilha, eu e as minhas planilhas, mas a um quadro que vai ter essa estrutura, né? A gente vai estar falando do objetivo, dos resultados, atividades principais, insumos. A lógica da intervenção é a própria descrição. Meu objetivo superior pode ser o quê? Reduzir a desigualdade social numa determinada região, falando bem alto, assim, né? Bem por cima. Aí o objetivo do projeto é o quê? Melhorar os índices de saúde, por exemplo. E aí a gente vai detalhando. Os indicadores vão me contar como é que eu vou medir isso, como é que eu vou ter certeza que esses objetivos estão sendo alcançados. As minhas fontes de verificação são quem me diz se os indicadores estão corretos ou não. E as suposições importantes vão me dizer quais são aqueles elementos externos para eu garantir que para eu poder mapear quais são os fatores importantes nessa construção. E aí, né, quando a gente fala, trouxe bastante a questão da eficiência, eu acho que esse é um outro gráfico que ajuda a gente a pensar nos indicadores, pensar na relação, né, entre esses fatores para eu medir tanto a eficiência, né, então o uso de insumos ligado aos resultados, quanto a efetividade, né, que é uma outra mensuração que a gente faz entre resultados e o objetivo do projeto, né? Uma coisa é eu saber, eu ponho uma quantidade X de recursos, isso vai me dar origem a 5 oficinas, 5 visitas de campo, etc. A gente está medindo a eficiência. Tá, mas como que essas oficinas, como que essas conversas estão contribuindo, por exemplo, para eu reduzir desigualdades, né? E aí a gente mensura a efetividade, né? Então, só para vocês terem uma ideia, assim, de como a gente costuma organizar essa cadeia também, lógica dos indicadores. E para finalizar, gente, a minha fala, acho que eu já falei muito. Desculpa, gente, é que é muita coisa mesmo. Essa é a cadeia que a gente tem de fases para elaboração, para utilização do método ZOP, né? Então, a gente vai fazer análise de envolvimento dos atores, identificar e descrever os problemas, valorar os problemas, né? Então, decidir quais são as prioridades, fazer a cadeia, né, a árvore de problemas, identificar os objetivos, escolher as estratégias, os indicadores, realizar as ações, monitorar e avaliar se os resultados estão de acordo aí com os objetivos do projeto. Então, assim, 50 anos em 5, tentei ser o mais breve possível. São muitas coisas, né? E acho que é um método que cada fase ele vai ter uma forma diferente de lidar, de acordo com a realidade. Tem formas mais simples, no sentido de mais curtas de aplicar, formas que são mais extensas. Então, realmente, é uma metodologia básica que vocês podem se apropriar do pedaço que vocês acharem que é mais importante, né, mais interessante o projeto de vocês, para construir aí o objetivo que vocês têm enquanto grupo. E aí eu fico à disposição, meu e-mail está aqui na tela também, o professor Fábio também está em contato comigo, e eu fico à disposição aqui para tirar qualquer dúvida que tenha surgido. Obrigada, gente. Muitíssimo obrigada, professora Tamara. Foi muito claro a sua explanação. Vou permitir com que os nossos membros possam manifestar de maneira espontânea, mas primeiro a palavra ao professor Fábio, que dê a sua opinião sobre a apresentação. Professor Fábio, por favor. Então, primeiramente, gostaria de parabenizar a doutora Tamara pela apresentação, excelente apresentação, e foi bem Vocês estão me vendo? Sim, estamos vendo, Fábio. Sim. Prossiga. Então, aí, parabéns, então, doutora Tamara. E a questão minha pergunta vem no sentido dessa última fala da senhora. A senhora mostrou lá a sequência, o sistema completo, mas a gente pode, e você falou que poderia ser delimitado uma parte do método para um objetivo mais específico.
Porque o nosso objetivo específico dentro desse grupo é propor, né, medidas de controle e prevenção da disseminação de um molusco que causa problema econômico, né? Que é o mexilhão dourado. Então, a gente teria esse já o problema bem definido, sabe? Seria o problema central nosso, né? Já estaria bem definido. Então, é possível enxugar esses passos assim para focar numa solução mais... Como que seria isso? Legal, professor. Sim, super. A gente pode se utilizar de partes da metodologia para chegar ali no que nos é necessário, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu não sei se vocês já fizeram, mas construir essa árvore de problemas ia ser super interessante, porque vocês têm clareza do objetivo, vocês têm você já até falou, né? Causa problemas econômicos e tal, então vocês já estão vendo as consequências, né? Mas talvez organizar essa cadeia de problemas seja legal para vocês exatamente definirem o escopo da atuação de vocês, né? Não sei se é essa a questão exatamente, mas construindo a árvore de problemas e a gente transformando isso numa árvore de objetivos, vocês vão conseguir pensar em diversas ações que talvez tenham um escopo maior ou menor para chegar no objetivo central que vocês têm em relação ao problema que já foi identificado, né? Então, acho que a gente já partiria primeiro daí, né? Pensar aí nessa estrutura lógica, né? Nessa árvore de problemas e na árvore de objetivos, para aí determinar o escopo da atuação do grupo. Então, acho que esse é o primeiro passo. E depois, né, para fazer a matriz do projeto, também você pode ir mais profundamente, as ações podem ser mais restritas, aí depende de como vocês vão se organizar enquanto grupo também, né? Mas eu começaria daí. Obrigado, viu? Aqui a Fabiana, da CEMIG, que pediu a palavra. Sim, boa tarde a todos. Boa tarde, professora. Eu acho assim que a gente tem um objetivo esse ano. Eu acho que a gente tem um objetivo, mas eu acho que existe um objetivo que a gente tem uma certa dificuldade de encontrar. E eu acho que talvez esse processo ele possa nos ajudar bastante, né? Que é como as pessoas, né, envolvidas nessa problemática, né? Isso aí, gente, e eu acho que através porque eu participei também na Renova, ela fez um trabalho parecido também, foi muito bacana, que a gente consegue identificar melhor os atores para trazer eles para dentro do processo, né? Então, eu acho que isso aí já não está tão bem delimitado, né? Que poderia também ser uma coisa. Seria a árvore do problema, se nele a gente abordaria, ou seria uma outra técnica, assim, dentro da técnica maior, Acho que se vocês tiverem um mapeamento de quais são os atores, a gente pode tem que voltar e aí partir para a primeira análise, que é a análise dos interessados, e pensar como é que vocês agregam essas pessoas, né? Como trazer essas pessoas para a discussão, que aí a gente entra no campo do engajamento. E também qual o tipo de discussão, como elas vão participar da construção, enfim, acho que aí teria que a gente fazer tipo uma oficina de trabalho para fazer um mapeamento, para construir aquela matriz dos atores interessados, que aí a gente conseguiria mapear aí bem quem são, como é que a gente traz, quais são os interesses, e aí pensar se eles se juntam nessa construção, né, da árvore de problemas, da árvore de soluções, ou se eles são atores que a gente vai mobilizar em momentos específicos, por exemplo. Belezinha, obrigada, professora. Imagina. Porque envolve muita questão de educação ambiental, né? Então é complexo, né? Quando envolve essas questões assim, né? Por isso que eu achei interessante e talvez traga esse envolvimento aí. Obrigadão. Imagina. A palavra está aberta, mais participações? Professor.
Miguel Ribon Júnior, da CEAPA. Eu acho que fica muito mais simples, que, considerando que da existência de um plano acho que tem um plano nacional de prevenção, controle e monitoramento no Brasil do mexilhão dourado. Então, na existência de um plano, já que deu início, me parece, eu não participei, mas tive ciência da participação de vários profissionais da CEMIG e do IEF, o Marcelo continua no IEF, me parece que foram a Marcela e a Ellen que participaram pela CEMIG, né? Desse plano que foi publicado em 2020, né? Então já fica mais fácil para que esse grupo aqui que foi formado já trabalhe, que já fez todo o planejamento estratégico, já tem todos os objetivos gerais, os objetivos específicos, entendeu? As fragilidades já foram levantadas em todo o Brasil, praticamente são as mesmas para Minas Gerais, né? Pode ter uma diferença ou outra, mas geralmente o objetivo geral específico são os mesmos. Então, Fernando, eu acho que a gente partindo desse plano e enquadrando ele aqui para nossa região do Triângulo, né, para Minas Gerais, já facilita bem. Ok, obrigado pela participação. Trazendo um pouco de luz ao nosso objetivo, o GT ele trará um documento final, será apresentado ao comitê, e dentro desse documento, Miguel, como aproveitar a sua contribuição na íntegra, né? Que atentar aos objetivos do plano. Todavia, também desta maneira, conforme a professora Tamara apresentou, o método ZOP, teríamos como, não definindo ações, mas podemos apontar quais seriam as fórmulas, né? No caso aqui específico, a metodologia para ser implementada. Eu tô fazendo esse tipo de abordagem em atenção ao item 4 da nossa pauta, que é a avaliação da viabilidade da adoção do método ZOP nas ações a serem definidas pelo GT. Essas ações, elas não necessariamente precisam estar descritas como ações já definidas. Pode ser um indicamento, uma indicação de como o comitê deveria definir essas ações, né? Aí com os outros, com as outras contribuições, dentre elas, estas as quais nós poderemos buscar no nosso seminário, né? Experiências, trabalhos científicos, publicações que poderão subsidiar ações, né? Sempre pautado, não coincidentemente, a professora Tamara está conosco hoje, mas sempre pautado nessa questão, né? Na efetividade dessas ações, né, professora? E, contudo, esta questão apresentada, que uma questão metodológica, né, que seria a árvore de problema e a árvore de soluções, né? Então, só elucidando, gente, o GT ele pode colocar no seu documento final ter esta indicação, né? Atuar com metodologia, né? Podemos citar metodologia, isso está aqui no item 4. Vamos avaliar a viabilidade dessa adoção, né? Daqui a pouco a gente chega aí, né? Dentro desta metodologia, né? Citando o que a professora apresentou, né? A árvore de problema, a árvore de soluções, né? E aí, sim, o comitê terá esse norte para seguir com o conjunto do seu parlamento,
né? E inserindo convidados que não estão diretamente participando do comitê, mas que fazem parte como atores desse contexto, né? Ou beneficiários desse contexto, né? E aí sim a gente ter um documento que possa contribuir para que o comitê tenha esse norte, né? Estou dando essa pincelada, pessoal, para que a gente tenha mais tranquilidade em compreender que nós podemos, sim, indicar ações específicas, mas não necessariamente, tá ok? O que nos dá liberdade para avaliar com maior leveza esta adoção da metodologia, do método aprovado aqui pela professora Tamara. Tá? E antecipando, professora, como bom mineiro que come pelas beiradas, caso eu acredito que sim, porque tem muita afinidade com esse GT, com o propósito do GT. O método ZOP, perdão, a pronúncia sua estava mais adequada, né? Ele tem muito a ver com o propósito do comitê. Sendo assim, eu pretendo propor, na qualidade de coordenador, um convite formal à senhora, através do comitê, para que participe conosco nesta... perdão se eu estiver gerando demanda para a senhora, mas para que participe conosco, nos auxilie para que a gente possa formatar um documento mais consistente. Faço isso, professora, até em respeito à sua fala e o nosso compromisso enquanto educadores de compartilhar o conhecimento, e isso é importante, mas obedecendo todos os trâmites formais necessários para com a sua instituição e nós, enquanto representantes do comitê, tá? Espero, professor Fábio, não ter antecipado nenhuma expectativa sua, tá ok? Passo a palavra a quem queira manifestar aí. E só para finalizar, parabenizar a professora, né? Como que ela... É difícil, né, professora? Você resumir esse método em menos de 1 hora, né? O método do ZOP, né? E assim, eu acho que está fácil. A gente fala fácil, mas assim, porque as fragilidades desse, no caso específico do Chão Dourado, estão todas interligadas. Então, se você não tem dinheiro, há uma descontinuidade na linha de pesquisa, mas aí você falta capacitar os servidores dos órgãos municipais, estaduais, federais. Aí você fala que é o seguinte, que não são conhecidos riscos de invasão, não há mitigação. Então, são todos um interligado ao outro, essas carências. Então, praticamente, a gente olhando assim, né? Meus pais, tios, são professores universitários aposentados na área de pesquisa, né? Há essa necessidade, né, professor Fernando? O incentivo, pelo menos financeiro, ali de pesquisa, né? No Brasil, né? No Brasil. Né? Eu tive a oportunidade no Canadá, no World Fish Trust, no WFT lá, e conheci lá em Vancouver, Vitória, centro de pesquisa lá, maravilhosos nessas áreas de pesca, né? Não só a fiscalização, como de pesquisa também. Então, você não incentivando a pessoa, então quebra toda essa cadeia, né? Então, parabéns, professor, que em pouco tempo conseguiu nos transmitir bem o método ZOP, que eu já participei de outras aí que só levaram mais de 2 horas e a gente já saiu com dúvida ainda. Que bom, feliz, obrigada. De síntese que eu invejo, no bom sentido da senhora. E também, pessoal, é uma grande oportunidade para nós. Assim, a questão do nosso seminário, ele vai poder, justamente a fala do colega Miguel, que falou agora. Pode ser que tenhamos com isso, né, que desperte o interesse de instituições de ensino em desenvolver algum projeto de pesquisa, e aí traz uma parceria com o comitê,
e tudo mais, e isso vai dando mais visibilidade às ações do comitê, né? De forma com que a gente possa ter mais intimidade com a população da nossa bacia. Aí já puxo, né? Se em 2009, né, a cartilha da CEMIG tivesse sido levada a sério, né, algumas ações tivessem, ou seja, foi 13 anos atrás, se algumas ações tivessem sido executadas, né, valores também, recursos, né, teriam sido expendidos para ações, né, e tudo, acho que nós teríamos outro panorama, né? Agora, mas infelizmente não foi para frente, como diz o professor Bernardo. Sem dúvida, viu, Miguel? Eu me lembro bem, havia assim, um estímulo até por parte que hoje é SUPRAM, né, que são as superintendências, mas na época era as unidades regionais, né, UR, mas assim, eu acho que o momento agora está mais propício para que a gente possa conseguir o envolvimento, o engajamento, eu diria, né, um engajamento maior, né? Eu aproveito, gente, para a gente colher opiniões dos membros do GT em relação ao item 4 da pauta, que é a avaliação da viabilidade de adoção do método do ZOP nas ações a serem definidas pelo GT. Eu não gostaria de antecipar a minha opinião, não, de forma com que fique mais à vontade os membros para manifestar. Então, assim, eu passo a palavra aos membros de maneira respeitosa e me coloco para falar por último, para que a gente possa ter as opiniões com mais tempo, né? Então, fica a palavra aberta aí aos nossos membros do GT em relação ao item 4, vocês têm a pauta aí, se haveria esse desejo, né, essa possibilidade de nós apresentarmos no documento final, que será entregue, né, que é o produto do GT, né, medidas, ações pautadas ou elencadas conforme a metodologia apresentada aqui. Fabiana, vou mexer com você. Pode falar, Fernando. Então, eu gostaria, assim, puxa o coro aí para nós, sobre o item 4, avaliação da viabilidade e adoção do método ZOP nas ações a serem definidas pelo GT. Né? Haja vista que a CEMIG tem grande experiência, que vocês são técnicos com bastante conhecimento de causa na matéria. Eu acho que tem total probabilidade da gente montar as matrizes para a gente ajudar, assim, porque eu concordo que a gente tem um vasto material, o Plano Nacional é quase um livro, né, de informações, mas eu acho que essa ferramenta, ela traz as pessoas para dentro e para engajar, para tentar e sair do papel, né? Ela não faz só um movimento de mapear, de te informar, de te ajudar, de contribuir. Ela faz um movimento de pertencimento mesmo ali da bacia, principalmente, igual você falou, né, Fernando? O comitê, né, ele tem isso, né? Então, eu acho que essas ferramentas sendo adotadas mesmo pelos comitês de bacia, eu acho que elas são fundamentais no sentido de tentar fazer com que exista esse pertencimento, essa luta, de tentar colocar as ações que são, né, que são às vezes delineadas em prática, né? Porque às vezes a gente, igual foi colocado há um tempo, a gente fez um trabalho e a gente não consegue muita ação, né? Então, essa participação, pelo menos a minha experiência de ter participado, foi muito interessante, né?
por conseguir ver melhor, né? Você consegue separar melhor, você vai passar de uma coisa macro, né? Que é o lado do plano nacional, para a sua bacia ali, para a sua região, para suas questões ali, que querendo ou não, elas, por mais que estejam mapeadas, elas vão ser diferenciadas, né? Porque cada público é um público. Então, eu acho muito interessante, sim. Para mim, é assim, muito interessante para a gente tentar avançar nesse sentido aí de viabilizar os processos aí. Obrigado, Fabiana. Passo a palavra ao professor Fábio, que embora não tenha manifestado, mas por ter convidado a professora Tamara. Professor Fábio, por favor, em relação ao item 4. Então, eu também sou, assim, porque eu nunca trabalhei exatamente com o método ZOP, assim, eu nunca apliquei nenhum trabalho meu, mas eu sempre tive muita vontade de trabalhar com ele, primeiro por causa da racionalidade dele, sabe? Eu vejo, assim, coisa de alemão, né? Então, não é uma coisa assim, né? Pouco objetivo, é super objetivo, sabe? É uma coisa que você, em pouco tempo, você consegue chegar a uma precisão e uma clareza dos objetivos a serem atingidos e essas perguntas. Porque o que acontece? Tradicionalmente, essas atividades de planejamento, as pessoas, pelo menos as que eu participei, elas acabam colocando tudo no mundo ideal, sabe? No mundo que vai estar tudo certo, que na hora de implementar vai tudo funcionar muito bem, e a gente não avalia as possibilidades de não funcionar, sabe? E o método ZOP, eu acho que ele tem essa capacidade de estar sempre questionando se realmente vai funcionar. E se não funcionar, o que vai fazer? E daí? Né? E daí? E aí? Esse questionamento constante, eu acho que é muito rico dentro da atividade de planejamento. E também porque tradicionalmente a gente fala assim, ó, estamos planejando, depois a gente implementa, não vamos misturar. E não é bem assim, né? E não é bem assim, né? A gente tem que pensar que vai ser, não é um planejamento etéreo, sabe? É uma coisa que vai ser implementada. Então, eu acho que é muito rico. Então, eu sou do total apoio de usar, eu acho que é muito factível. E a vantagem também é que você chega no elemento gráfico, que você consegue visualizar, né? As matrizes, elas são muito autoexplicativas. Você, depois de prontas, você consegue rapidamente avaliar. Então, para o gestor também é muito bom isso. Muito bom. Ele tem como justificar esse tipo de coisa. Eu sou de total. Obrigado, pessoal. Obrigado, professor Fábio. Passo a palavra à nossa colega Fabiana, da CEMIG. Fabiana, tem a palavra. Fabiana? Fabiana havia levantado a mão, talvez ela tenha tido uma perda de sinal. Eu vou solicitar ao nosso colega Celismar, uma vez que é o representante do DEMAI. Celismar, te convido a dar a sua opinião, tá ok? Professor, olha, o método muito bom, porque principalmente a gente um trabalho como esse, que é um trabalho longo prazo, né? E que a gente vai ter que fazer ações de forma contínua, porque é uma
uma guerra que dificilmente a gente vai fazer uma, duas ações, eliminamos o problema e estamos tranquilos. Então, essa metodologia apresentada vai nos dar a condição necessária entre todos os atores, tanto da solução, como os autores-alvo das nossas ações, para que a gente possa fazer um trabalho de forma contínua, né? A gente não faça ali algumas ações, algumas atividades e esse trabalho se encerra antes que a gente possa colher os seus frutos, né? E fica só aquela mobilização, vamos aqui dizer, marketing, né? Dizer que fizemos, mas uma ação continuada. Então, assim, muito interessante e operacionalizar para pôr em prática, né? A formatar essa metodologia dentro da nossa realidade, para que a gente possa apresentar ao Conselho que essa demanda da questão do combate ao mexilhão, ela necessita ações de médio e longo prazo. E perfeito. Parabéns pela apresentação. Metodologia, acho que é fundamental para esse trabalho da forma que a gente necessita desenvolvê-lo. Obrigado, Celismar. A palavra está aberta. Ariadne, gostaria de falar. André, Luísa. São as pessoas que eu vejo aqui na minha tela, pessoal, porque eu estou acompanhando pelo smartphone, então talvez tenha mais pessoas que eu não consigo visualizar, tá? Bom, eu também aproveito, então, para falar que eu vejo, percebi na apresentação da professora Tamara, uma oportunidade, inclusive, de aproveitar as ações pretéritas, né? Conforme o Miguel falou, outros já conhecem, né? Nós, aqui no Comitê do Araguari, houve muita iniciativas, né? Até mesmo porque pela presença marcante da CEMIG, né? Que tem uma condição melhor e corpo técnico, né? E para estar em loco, né? Percebe o problema e etc. Então, eu vejo como uma oportunidade para que nós possamos, inclusive, fazer indiretamente o resgate de tudo aquilo que foi feito. Eu digo indiretamente, porque isso, de uma certa maneira, em boa parte de pessoas que estão envolvidas com a temática ambiental, eles já conhecem um pouco do problema, né? Isso vai facilitar. E a outra etapa seria o engajamento desses atores, né? Que eu diria que estão pulverizados pela bacia, né? Porque não estamos tratando da calha do Rio Araguari, né? Estamos tratando dos cursos da água da bacia, né? De tal sorte com que a gente possa, através, conforme a Fabiana mencionou, de ações também de educação ambiental, ter um engajamento, né, de médio e longo prazo, né, haja vista que temos inúmeros lagos e tudo mais, aí você tem a pesca esportiva, você tem a pesca por subsistência, você tem a facilidade de trasladar barcos de um curso d'água para o outro, né? É uma região muito favorável, né, a transporte de canoas, barcos, é muito tranquilo, né? Em carro de passeio, você leva um barco com uma tralha e vai de um curso para outro, né? De uma subbacia para outra, o que coloca, o que aumenta o potencial da disseminação dele, além de outros fatores. Sendo assim, professora, eu acredito que a senhora vai ter que aceitar o nosso convite. Tá bom? Não, eu combino com o professor Fábio. Professor Fábio, pelo seguinte, professora, nós estamos diante de algo que a gente pode agregar realmente a comunidade científica para trazer, né, para uma ação onde possa estar
com o apoio do comitê, né? Inclusive, é um apoio institucional importantíssimo, né? Dependente de recurso, embora o comitê tenha recurso que pode vir a ser, vir a ter a participação em projetos, né, interessantes, mas que a importância dele de forma institucional, né? A relevância dele, a capilaridade junto a todos os municípios da bacia, né? Junto às prefeituras, às secretarias, aos secretários, à Polícia Militar de Meio Ambiente, ao IEF, né? Então, assim, nós estamos com essa possibilidade, né, de viabilizar, inclusive, parcerias que possam contribuir para pesquisadores dentro dessa área em loco, né? Ou seja, onde o problema está ocorrendo, né, nesse exato momento, né? E com essa perspectiva de não deixar com que ele, dentro do possível, não ultrapasse, né, a este território, né? Então, é isso aí. Bom, sendo assim, eu diria aos participantes aqui do comitê, do GT, perdão, que o item 4, essa avaliação da viabilidade de adoção do ZOP, perdão, quem manifestou, né, os que manifestaram favoravelmente, incluindo a minha pessoa. Os demais, se ainda quiserem manifestar, só em razão do tempo, se não quiserem manifestar, eu vou colocar em votação, mas se quiserem manifestar, eu vou ceder a palavra agora, fica a palavra aos demais, que se quiserem manifestar, tá? Não havendo, eu vou dar prosseguimento. Bom, professor Fábio, não havendo manifestação, então eu acredito que os membros do GT estão favoráveis em adotar o método ZOP, apresentado pela professora Tamara. Obviamente, reforço novamente, professora, desculpa a insistência, da necessidade de termos assim uma assessoria da senhora, tá? Por gentileza, professor Fábio, veja com a professora Tamara quais são os trâmites burocráticos necessários para que a gente possa contar com a participação da professora Tamara, se assim for o desejo da senhora, professora. Sei que o tempo da senhora também deva ser muito apertado, mas seria bastante interessante nos orientar, nos assessorar para que a gente possa construir esse documento e apresentar ao comitê, uma vez que o nosso prazo foi encurtado em cerca de 30 dias, digamos, e que vamos ter um seminário onde a gente possa aproveitar boa parte do que acredito que será apresentado como ações ou diretas ou indicativos, né, indiretos para um documento final. Tá ok? É uma disposição. Eu vou entrar em contato com o professor Fábio e a gente combina assim, um modelo de trabalho que funcione. Tá ok. Muito obrigado. E voltando, gente, como eu havia prometido, ao item 5, outros assuntos, se alguém quiser comentar outros assuntos, ou uma feira, um seminário, ou um evento, ou alguma coisa que tenha acontecido aí na bacia do Rio Araguari, né, o que esteja afeto à sua representação, ao seu segmento representativo, seja de usuário, sociedade civil organizada ou poderes públicos, a palavra está aberta. Bom, não havendo, dou prosseguimento aqui à nossa pauta, né? Então, nós já estamos encerrando.
peço a vocês que fiquem atentos às nossas datas e que a gente possa contar com a contribuição de todos vocês, viu, Fabiana, para que a gente possa conseguir realizar esse seminário de uma maneira colaborativa, com a participação de todos, porque muita coisa, tem muitos detalhes que hão de surgir e que talvez a gente precisa estar dialogando de uma maneira mais rápida com vocês, tá? Meu WhatsApp está à disposição de vocês. Eu peço a Isabel, por gentileza, Isabel, se você puder disponibilizar o meu WhatsApp a todos os membros e também aos convidados, estejam à vontade em falar comigo, salvo alguma dificuldade de sinal de internet, mas eu estou à disposição a qualquer hora, em finais de semana também, tá? Agradeço mais uma vez a participação da professora Tamara. A professora Tamara, conforme o professor Fábio comentou, ele acredita que o método é prático, fácil e que vai ser útil. É difícil, vai ser pronunciar seu sobrenome. Com certeza, acho que é mais fácil o Zop mesmo. Vai ser ótimo. Não vou arriscar, não. Mas eu já tive contato. Só me esclareça, por curiosidade, digamos, cultural. A origem dele é ucraniana. É ucraniana. Ucraniana, ótimo. Então, que bom. Eu não quis arriscar, não, mas eu tive o enorme prazer de ter 2 intercambistas em minha casa, ucranianos, durante mais de um ano. E, por fim, hoje eu sou amigo da comunidade ucraniana. Perfeito, já estamos mais próximos, então. São de Kiev. E eu tenho alguns amigos lá que eu conheci através deles, é claro, que de vez em quando a gente arrisca aí conversar, dialogar, quando muito em inglês, quando dá, eu brinco um pouco com o idioma ucraniano. Tá? Mas muito bom. Muitíssimo obrigado, em nome do GT. Obrigada, gente. Até. Em nome de toda a diretoria do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, seus membros e o nosso corpo administrativo, a Isabel, que está aqui nos acompanhando, tá ok? Muitíssimo obrigado mesmo. Abdala, só pedir aos membros e aos participantes para registrarem a presença no chat, por gentileza. E, se possível, gente, abrir a câmera para a foto da Isabel também, que... Obrigado, Luísa. Luísa, você não aparecia aqui para mim. Me desculpa, viu? Não tem problema, Fernando. Vou ficar devendo abrir a câmera aí, gente, que eu tô com problema nela aqui, tem que trocar. Oxidou o negócio aqui. Eu vou fazer já meu registro no chat agora, Isabel. Sim. E aí veja... E registra também, Fernando, que a Ellen, né, que tem participado, sendo bem participativa aí, representante da CEMIG, a senhora Angélica, né, lá do DEMAI, o Guilherme, do CCBE, né, eles justificaram que estavam impossibilitados de participar dessa reunião. A professora Angélica me mandou no privado aqui uma justificativa. Ela não pôde participar, mas nós contamos aí com a presença do Celismar e agradecemos, viu, Celismar, a toda a equipe do DEMAI por estar aqui conosco. Pronto, Luísa, tirou a foto? Tirei, sim. Tirei já. Agradecemos aí ao DEMAI, viu, pela participação aí.
Ele está com falha de sinal, tá, gente? Bom, professor Fábio, eu passo a palavra ao professor Fábio para fazer as considerações finais da professora Tamara. Então, professora, obrigado pela presença e vamos conversando, né? A gente vai conversando e vai fazendo, e eu vou repassando as informações para o grupo aqui, tá bom? Combinado, professor. Boa tarde. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Boa tarde. A todos, obrigado.